Você já se perguntou quanto custa viver em Portugal? Hoje eu vou te contar tudo sobre o custo de vida real por aqui, desde saúde, aluguel, alimentação e lazer. Será que vale a pena mudar? Fique comigo até o final desse vídeo e descubra. Se você não me conhece, eu sou o Adriano, moro em Portugal desde 2022 e compartilho aqui nesse canal a minha experiência como imigrante, falando sobre desafios, viagens, dia a dia, vantagens e, por que não, até algumas desvantagens de se viver por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bem, chega de enrolação e vamos logo ao assunto. Bem, pessoal, nós vamos falar de custo de vida em Portugal. Então vamos lá. Os custos de vida em Portugal, provavelmente o que vai causar mais impacto para um imigrante, ou para quem mora aqui, é a moradia. A Europa, como um todo, vive hoje uma crise de moradia. Portugal não é diferente. E a crise de moradia no sentido de que há pouca moradia para muita procura. Ou seja, tem muita gente buscando imóveis, muita gente chegando, até os próprios imigrantes, e poucos imóveis disponíveis para aluguel. Por isso os preços, logicamente, que subiram muito. Eu fiz algumas anotações aqui, porque o valor do custo com o aluguel, com alimentação não tanto, mas com o aluguel ele vai mudar muito conforme a localização que você tiver. Mas tem aí algumas estratégias ou alguns pontos que tem que ser levados em consideração. Por exemplo, em Lisboa ou no Porto, um T2, que é um apartamento com 2 dormitórios, custa na média entre 900 até 1.500 euros. Eventualmente pode-se encontrar algo mais barato, mas realmente já está difícil. Agora para cima, sempre há opções, né? O céu é o limite, quando a gente quer falar de preços altos. Dependendo da região, se tiver transporte perto ou não, enfim, tudo isso vai influenciar. Isso estou falando em Lisboa. Existe a possibilidade também de aluguel de quartos. É mais em conta, mas não é a mesma coisa que você alugar um apartamento. Hoje em dia, um quarto em Lisboa, creio eu que os valores começam lá para os 500 euros mensais, para você ficar num quarto. Existem quartos que alugam camas, ou seja, dividem o quarto, por exemplo. A pessoa cobra lá 250 euros, ou 300, não sei, e só que você vai ter que dividir com outra pessoa. Então, os valores são bem altos. Em comparação aos grandes centros, os valores de imóvel no interior, de renda ou de aluguel, no interior são bem mais baratos. Só que tem uma desvantagem, porque a maior parte das oportunidades de emprego estão nos grandes centros, né? No interior, um apartamento T2, equivalente a esse que eu falei, de um grande centro, gira aí por volta de uns 500 a 800 euros. Portanto, imagine, um apartamento T2, 500 a 800 euros no interior, o mesmo apartamento, 900 a 1.500 em Lisboa ou no Porto. A diferença é grande. Mas existe uma estratégia que pode ajudar bastante isso. Você pode morar em cidades adjacentes, porque, por exemplo, aqui eu estou em Setúbal. Setúbal é uma cidade que fica a 40 km de Lisboa, mas como nós temos aqui transportes públicos, autocarros, que são ônibus intermunicipais, temos também trem, e a própria estrada, se eu quiser ir de carro, por exemplo, a autoestrada é uma estrada muito boa, eu rapidamente chego a Lisboa, eu levo em torno de entre 40 minutos e 1 hora, dependendo do trajeto que fizer e qual transporte utilizar. Aqui em Setúbal, os preços não são baratos como no interior, mas também não são tão caros como em Lisboa. Portanto, pode ser uma alternativa você alugar ou buscar uma cidade adjacente a um grande centro, pagando dessa forma um valor mais barato no seu aluguel, e ainda assim possibilitando que você trabalhe nesse grande centro. Eu notei aqui também outros gastos, que são água, luz e gás. Esses gastos que eu vou falar para vocês, esses valores, eles são condizentes com a minha realidade. Claro que conforme o estilo de vida de cada um, esses valores podem mudar. Eu sou uma pessoa muito econômica. Nós vivemos aqui, somos uma família de 4 pessoas, eu, minha esposa e 2 filhos. Moramos num apartamento de 3 quartos. E o meu consumo de água por mês é em torno de 35 euros. O meu consumo de luz é em torno de 25 euros. E o meu consumo de gás é em torno de 25 euros também. Note que esses são valores baixos. Eu já conversei com pessoas
que às vezes são menos pessoas num apartamento, o apartamento é menor e gastam bem mais, por isso vai do estilo de vida de cada um. A gente aqui, primeiro, procura sempre apagar as luzes, não exagerar nos banhos, etc. E também eu tenho, por exemplo, as minhas luzes são inteligentes, portanto eu às vezes quando estou num cômodo que não precisa de muita luz, com o celular eu diminuo a intensidade da luz, enfim. A minha máquina de lavar roupa, eu tinha uma que era uma marca branca, troquei por uma máquina um pouco mais cara. Também tive uma economia significativa na água, eu já percebi isso. Tantas vezes a gente pensa assim, vou comprar um eletrodoméstico um pouco mais barato, achando que vai economizar, economiza por um lado e gasta mais por outro. A gente aqui em Portugal precisa passar a leitura da água e do gás. Às vezes da energia também. Não é como no Brasil, que o leitor vem na casa e anota o consumo. Aqui, o proprietário é que passa o consumo através de aplicação, vai ali no medidor, vê qual é o número e passa para o fornecedor, para evitar dessa forma o que eles chamam de consumo médio. Porque se você não fizer isso, o leitor passa, mas ele passa a cada 3 meses ou 4 meses. E aí eles fazem uma média durante esse período. E aí só lá no terceiro, quarto mês, quando ele passar de novo, é que é feito o reajuste. E aí se eles tiverem que devolver algum valor, eles devolvem. Ou se você tiver que pagar mais também, às vezes pode ser uma média para baixo, você vai ter um custo maior naquele mês da leitura. O próximo item que eu quero conversar com vocês é sobre a alimentação, que também é algo que pesa aqui no bolso das pessoas. Uma família de 4 pessoas, mais uma vez a minha realidade, nós não compramos tudo do mais caro, mas também não compramos tudo do mais barato. Nosso custo aqui com o mercado gira em torno de 800 euros mensais, então você pode colocar aí 200 euros por pessoa. Eu acho que é um valor razoável. Esse valor que nós gastamos aqui, de 800 euros, nós conseguimos porque usamos sempre as promoções. Sempre que tem promoções, a gente fica de olho e acompanha as promoções. Todas as redes aqui têm cartão fidelidade e todas as redes fazem promoções. Então, por exemplo, Pingo Doce tem um sábado, ou um domingo às vezes é uma sexta, depende, mas é sempre ou é semanal ou é quinzenal. Ele lança uma promoção que se você comprar 100 euros, você ganha 20 para gastar durante a semana, no mercado também, e mais 20 para pôr em combustível. Então, aproveitando essas promoções, também não comprando sempre no mesmo mercado, porque tem produtos que são mais em conta num e outros no outro. A qualidade dos produtos também varia um pouco conforme cada mercado, enfim. A gente não costuma ir sempre no mesmo, a gente vai variando. Eu fiz um vídeo já, eu vou deixar o link aqui na descrição, falando bem detalhadamente sobre como funcionam essas promoções e como que você pode aproveitar isso ao máximo. Essas promoções podem gerar aí uma economia para você de até 40% no orçamento geral mensal com o mercado. Outra coisa importante também de falar é que é mais interessante fazer uma compra semanal do que uma compra grande mensal ou mesmo compras pequenas diárias. Porque numa compra pequena diária você perde a promoção, né, do final de semana, porque você já comprou várias coisas, chega no final de semana, às vezes não precisa gastar 100 euros, já está com a despensa cheia. E aí não aproveita a promoção, comprou tudo sem o desconto durante a semana. E se você faz uma compra grande no início do mês, por exemplo, mesmo que pegue a promoção, pega uma promoção, depois fica o resto do mês sem fazer compra ou fazendo compras pequenas e não vai aproveitar as promoções que vêm durante as outras semanas. Ok, restaurantes. A gente trabalha e a maioria das pessoas almoça no trabalho. Trabalha longe de casa, não vale a pena, ou não consegue vir em casa almoçar. Tem 2 opções aqui que eu considero. Uma são os restaurantes, e aí a gente vai em restaurantes do dia a dia, ou seja, não são restaurantes requintados nem nada disso, mas são restaurantes muito bons, pelo menos em Lisboa há restaurantes muito bons, que servem pratos feitos e afins. O valor aí vai girar em torno de 8 a 12 euros, mais ou menos uma refeição. Essa refeição ela vai contar ali com um prato principal, café e uma bebida.
geralmente não tem sobremesa, mas o café e a bebida é incluída. Outra situação também que acontece muito e as pessoas fazem muito, isso é meio cultural aqui, mesmo entre os portugueses, é de se levar marmita para a empresa. As empresas elas têm uma copa ou um espaço com fornos micro-ondas, um espaço preparado com pia e máquina de lavar, louça e tudo, onde as pessoas então levam a marmita de casa e esquentam e comem no trabalho. Pode ser mais interessante até do que o restaurante, porque eu confesso que comer sempre em restaurante enjoa. Eu logo que vim comia só em restaurantes, enjoa muito. E a gente acaba comendo melhor, levando a marmita, a comidinha de casa é mais gostosa. Bem, sobre alimentação, eu creio que era isso. Transportes. As cidades como Porto e Lisboa, as grandes cidades, os grandes centros, têm uma variedade muito grande de transporte. Transporte é muito bom. A gente tem, por exemplo, aqui, você está aqui em Lisboa, tem autocarros, tem metro, que são os metrôs, tem comboios, que são trens, os barcos, por exemplo, que ligam a margem sul até Lisboa. Já no interior, nas cidades pequenas, além de não ter tanta variedade, normalmente é só autocarro que tem, ou eventualmente trens, mas aí, dependendo do local, geralmente são trens de longa distância. Você não tem tanta opção, né? E também não tem, os horários também são menores. Se você morar no interior, você vai ter inevitavelmente que ter um carro. É muito complicado viver nessas cidades onde o transporte não é tão diversificado, não há tanta oferta, sem um carro. Para quem vai usar o transporte público e está próximo dos grandes centros, nós temos aqui diferença entre passes avulsos e passes mensais, né? Por exemplo, existe um passe chamado passe municipal que custa 30 euros por mês. Esse passe você paga 30 euros e ele dura do dia 1º ao dia 30. Então, se você comprar no dia 1º, você vai usar até o dia 30. Se você comprar no dia 20, você só usa até o dia 30. Portanto, tem que ver aí se vale a pena comprar na data. Às vezes compensa mais esperar o mês virar para comprar na outra data, se estiver muito no fim do mês. Esse passe municipal, ele vai permitir que você utilize todos os transportes públicos do concelho. Mas ele não é válido para aqueles transportes que ligam com um concelho ao outro. Então, vou dar um exemplo. Em Lisboa, digamos que você viva em Lisboa e trabalhe em Lisboa. Você compra um passe de 30 euros e pode andar dentro de Lisboa em todos os transportes. Barco, elétrico, metro, comboios, enfim, tudo que tiver disponível dentro do concelho, do município, você pode usar. Agora, se você vive em Setúbal, por exemplo, como é o meu caso, e viaja para Lisboa ou para outros municípios da redondeza, da zona metropolitana, né, existe uma zona aí, que é a zona metropolitana, geralmente são cidades um pouco mais afastadas, mas que ainda fazem fronteira, vamos dizer assim, com a capital. Esse passe não serve. Então, ou seja, com esse passe eu não posso pegar um comboio de Setúbal e ir para Lisboa, ou vice-versa. Para esses casos, o passe chama-se metropolitano. Custa 40 euros por mês, ou seja, 10 euros a mais, mas permite que eu ande, então, que eu utilize todos os transportes dentro de Lisboa e também todos os transportes da região metropolitana. De forma geral, sim, o transporte é muito bom. Depois também tem os transportes entre cidades, que são os transportes de longa distância, com trens mais velozes e tudo mais. Por exemplo, se você vai daqui para Coimbra, ou daqui para o Porto, enfim, daqui para Aveiro, né? São exemplos, né? Para qualquer outro lugar que for mais distante, você tem que pegar um trem de longa distância. Esses trens, eles andam aí a mais de 200 km por hora, são também trens confortáveis, eles têm primeira e segunda classe, enfim, e existe um passe mensal para ele, você não precisa comprar o passe avulso, custa 20 euros, né? E também é válido por 30 dias, permite que você viaje em comboios intercidades, que são esses que eu expliquei, da linha CP, que aqui temos a Fertagos e a CP. Neste caso é da linha CP, mas sempre em segunda classe, ou seja, nesse valor você não viaja na primeira classe, e obrigatoriamente tem que fazer a reserva do assento 24 horas antes da viagem.
O passe avulso, só para terem uma ideia da diferença de custo, caso você use um passe avulso. Um bilhete avulso, no metro de Lisboa, de 1,80 a 2,15 por viagem, dependendo da zona. Os autocarros urbanos da Carris, 1,80 se comprado com cartão Viva ou Andante, que também é um pouquinho mais barato, e 2 a 2,50 se comprado diretamente no autocarro. Você consegue pagar direto no autocarro, inclusive com cartão de débito, né? O motorista consegue cobrar. Comboios suburbanos, o valor da passagem varia de 1,50 a 4,50 por viagem, dependendo da distância. Vamos fazer uma conta. Eu pego um comboio aqui e vou a Lisboa, 4,50. Chegando em Lisboa, vou descer em alguma estação e às vezes, como já aconteceu num emprego que tinha, precisava pegar um outro comboio. Gastava para ir mais uns 2,50. Então, para ir para outra região e depois para outra estação, depois nessa outra estação ainda tinha que pegar um outro carro. Ou seja, eu gastaria 10 euros só para ir trabalhar um dia e depois mais 10 para voltar. Seriam para uns 20 euros num único dia. Por isso compensa muito usar o passe mensal. Ah, um detalhe, uma coisa muito importante. As pessoas chegam aqui e vão reparar que nem todas as estações, na verdade a maioria delas, tem catraca. O metro lá em Lisboa tem. Você não consegue passar sem validar o passe, mas se você vai pegar um trem, não tem catraca, não tem nada. Entra ali na plataforma, o trem chega, você tem quiosques ali, não sei como chama aquilo, um equipamento eletrônico onde você passa o cartão e valida o cartão. Você pode simplesmente chegar lá, não validar cartão nenhum, nem ter cartão, entrar num trem e fazer a viagem. Mas se você fizer isso, você corre um risco de levar uma multa. Existe fiscalização desses comboios, é uma fiscalização aleatória, mas ela é constante. E aqui a pessoa que faz essa fiscalização não chama-se pica aqui, é o pica. Que antigamente era o pica que grampeava o cartão, né? Mas hoje em dia é eletrônico. Então ele vem passando e ele vem mesmo. Banco a banco, pessoa a pessoa, ele vai um por um. Ele vem com a maquininha, pede o seu passe, você passa o passe ali passa o passe. Você encosta o passe ali na máquina e ele já vai ver se o passe foi validado ou não. Se não foi validado o seu passe, ou se você não tem, ele certamente vai pedir para você sair do trem. Ele vai pedir, se ele tiver de bom humor, ele vai pedir com educação. Se ele tiver de mau humor, ele pode simplesmente lhe dar uma multa na hora e pode ser uma multa bem pesada. É algumas vezes o valor da passagem, essa multa facilmente passa de 60 euros, eu acredito que passe até de 100 euros, dependendo do caso. E tem uma outra coisa que é muito chata, eu já vi isso acontecer, já vi pessoas serem multadas, já vi pessoas serem retiradas de comboio, às vezes dá briga e eles chamam a polícia, a gente nem vê, mas a polícia está sempre por perto, eles chamam, a polícia vem. E aí é pior ainda a situação e a pessoa passa por uma vergonha, é muito chato, fica todo mundo olhando, é um constrangimento. Evite isso porque não vale a pena, não vale a pena mesmo. E cuidado. Bom, de transportes públicos, acho que já falei tudo. Agora eu vou falar um pouco em relação ao automóvel. Se você tiver um automóvel, você tem que levar em consideração que a gasolina, aos preços de hoje, uma média, entre os postos está custando €1,74 o litro. O gasóleo, que é o diesel, aqui chama-se gasóleo, custa €1,63 em média o litro. Se você tiver um carro, você precisa ter também um seguro obrigatório. O valor desse seguro gira entre 120 e 250 euros por mês. E essa inspeção custa em torno de 35 euros por ano. O seguro, se eu falei por mês, eu me equivoquei, o seguro é por ano. Também. A inspeção, o que é a inspeção? No Brasil, a gente quando vai trocar de carro, faz a inspeção, né? É obrigado a fazer a inspeção e tal. Aqui isso é feito todo ano, tem que ser feito todo ano, independente se você vai vender o carro ou não. E são feitas várias verificações, além de luzes, pisca, eles olham também se o carro está com a suspensão em ordem, se está com os pneus em ordem, se os freios funcionam, se o freio de mão funciona, enfim, é uma garantia aí, uma forma de
de manter aí pelo menos os carros em segurança. Depois, se você tiver um automóvel, certamente vai gastar com estacionamento e portagens. Eu posso optar em ir pela estrada nacional, não há problema nenhum, a distância é a mesma, né? E não tem portagem. Só que é um trânsito infernal. Se pela autoestrada eu levo 40 minutos para chegar, pela nacional eu vou levar 2 horas. Bem, agora vamos falar um pouco de educação. A educação infantil e pré-escolar, ela é gratuita, mas pode ter alguns custos adicionais. Por exemplo, nessa faixa etária, pode ser cobrado alguma taxa de matrícula ou até mesmo alguma mensalidade. Essas taxas elas vão variar conforme a cidade, conforme a escola e também conforme a renda da família. Depois do ensino básico e secundário. O ensino básico e secundário ele realmente é totalmente gratuito. Ele não é cobrado taxa de matrícula, também não é cobrado mensalidade. Também tem a questão da alimentação, porque as crianças elas estudam de manhã, de tarde, às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, às vezes é de manhã e de tarde, às vezes é no meio da manhã, almoça, fica até 2 da tarde e vem embora. E tem essa questão do almoço. Então, aí você pode optar, ou a criança leva lanche, ou come nas redondezas ali da escola, ou paga uma mensalidade e come o almoço oferecido pela escola, né? Existe refeitório e a criança pode almoçar na escola. É mais em conta, enfim, pode valer a pena e vai também de cada um, da própria criança, às vezes as crianças não gostam, enfim. Existem também as escolas privadas aqui, não são só as escolas públicas, mas já digo que as escolas públicas têm uma qualidade muito boa, as pessoas não costumam usar as escolas privadas, porque as escolas privadas são mesmo muito caras. Geralmente são escolas bilíngues, escolas internacionais. As mensalidades aí vão para aí de 500 euros, 800, 1.000, até mais do que 1.000 euros. Então, via de regra, a escola tem boa qualidade e as pessoas não usam essas escolas privadas. O que acontece são as explicações, que não são baratas, mas como a média da criança, do adolescente nesse caso, influencia na nota geral, mais a nota que ele vai tirar no exame, que ele tem que se preparar, isso influencia para ele poder escolher a universidade, né? Ou seja, dependendo da universidade, precisa de uma nota mais alta, uma média dos últimos anos, mais o valor da prova do exame nacional. Desculpa. Então, aqui não tem vestibular. E os pais investem nesse sentido nas crianças, colocando elas em explicações que são aulas particulares, para preparar elas melhor, para que elas tirem notas melhores que os outros. É assim que se competem, vamos dizer, por vagas aqui nas universidades. As explicações são caras. Eu pago aqui física, química e matemática para o meu filho, 300 euros por mês. E isso são, acho que é uma aula por semana, se não me engano. Tá? Então não dá uma dorzinha no bolso. Mas enfim, nesse caso aqui, ele também já está terminando, aí para isso são 3 meses, a gente vai jogando aí com isso. Claro, depois tem o ensino superior, né? Mas aí também vai depender do curso, da universidade. Se você é cidadão europeu, você paga um valor. Se você é cidadão de país terceiro, como é o Brasil, por exemplo, mesmo que tenha residência, até porque a residência pode ser obtida pela matrícula de estudo, né, na universidade, mas você vai pagar mais. E aí aqui a gente pode então usar o estatuto é o Tratado de Porto Seguro. Você pode usar, e esse Tratado de Porto Seguro permite que você tenha o cartão cidadão. Não é a mesma coisa que o passaporte, mas você tem o cartão cidadão, ele é válido somente aqui dentro de Portugal, e ele te dá os mesmos direitos e deveres também dos portugueses. Então, nesse caso, você teria daí um valor de mensalidade equivalente a um cidadão europeu. Saúde. Bem, saúde, aqui temos saúde pública, temos saúde privada também. O serviço aqui chama-se SNS, é o Serviço Nacional de Saúde, né? Para poder usufruir desse serviço. Se você for turista, você tem que ter seguro-saúde, ou
tem que ter o PB4, do Brasil no caso, né? Ou não, caso você seja brasileiro, você pode vir para cá com o PB4, e que também é um acordo entre Brasil e Portugal, que permite que um turista use o Serviço Nacional de Saúde de Portugal aqui enquanto estiver passeando. Funciona assim, é como no Brasil, ou seja, como o SUS do Brasil, né? E parecido em muitas coisas, inclusive. Dizem os portugueses que os melhores médicos estão no serviço público. O serviço público, se for uma emergência, você vai para lá, de ambulância, seja como for, vai ser atendido e tudo mais. Você também tem uma aplicação do SNS e as receitas médicas todas vão ficar nessa aplicação. Quando você vai no hospital, fica registrado na aplicação, as receitas vão para ali. Se você for no posto de saúde, vai tudo ali para aquela aplicação. No telemóvel você pode ter acesso e usa o próprio telemóvel também para mostrar a receita na farmácia na hora de comprar o medicamento. Certo? Depois, nos privados, é caríssimo, já adianto que é caro, que eu usei também e foi caro. Eles cobram até agulha, linha, qualquer coisa, luva eles cobram. Qual que é a vantagem do serviço privado? É a velocidade, a gente chega lá e é atendido. Demora também, tá? Mas não vai demorar 6 horas, né? Essa é uma das vantagens. Como é que as pessoas fazem aqui? Por exemplo, tem seguro de saúde não. Tem plano de saúde como é no Brasil? Não tem plano de saúde, aqui tem seguro de saúde. É parecido, mas não é a mesma coisa. O seguro de saúde é realmente um seguro. E é mais assim, ele é mais preparado, mais voltado para coisas mais graves, um câncer, ou um acidente, uma internação. Não é uma coisa grave, mas é algo que é caro, uma gestação, por exemplo, né, um parto. Eles têm uma boa cobertura. Para coisas mais simples, eles dão desconto. Então, dependendo dependendo do seguro de saúde que a pessoa tem, ela pode ter mais ou menos desconto em consultas, no dentista ou em exames. Então, isso também vai variar. Claro que quanto melhor o seguro, mais caro vai ser. As empresas costumam pagar seguro para os empregados, pelo menos da minha área, as empresas de TI, acho que todas pagam. E a minha empresa paga um plano para mim, custa 60 euros por mês. Eu não pago, no caso, né? É a empresa que paga. Eu também estendi esse seguro para minha esposa e aí a empresa ainda paga 50% do plano dela, ou seja, eu pago 30%. E é um seguro muito bom. Eu fui fazer uma fisioterapia, acho que era para ir 60 euros ou 50, uma coisa assim, paguei 34. E depois também no dentista vale muito a pena. Tipo, tratamentos de 400, 500 euros sai por cento e pouco. Compensa. Eu acho que de saúde era isso. Olha, também lembrem assim, se tiverem alguma dúvida ou qualquer questão que eu não abordei aqui, que achem que seja interessante a gente colocar, eu posso responder nos comentários. E também, conforme for a sugestão, posso até fazer um vídeo específico sobre o assunto. Então fiquem à vontade, por favor, interajam. É importante para a gente. Pronto, continuando, já estamos quase terminando. Lazer. Aqui em Portugal por si só já é um passeio, eu sempre digo isso. Quando vou trabalhar, vou passear, porque Portugal é um museu de monumentos a céu aberto. É uma cidade histórica, enfim, tem muita coisa para ver na rua. Mas além disso, tem praias. Aqui, por exemplo, em Setúbal, na Serra da Rábida, tem praias lindíssimas, mesmo, muito lindas. Tem as praias de Sesimbra, que são muito bonitas. Tem as praias do Algarve, que são famosíssimas também, lindíssimas também. Tem muitas outras, eu tenho certeza que eu não lembro agora, e outras ainda que eu nem sequer conheço. Aqui o clima é muito bom, então o verão é excelente para as praias. Depois tem os parques também. Aqui tem parques por tudo. São parques muito, muito organizados, tudo muito limpo. As pessoas vão passear, fazem piquenique, tem eventos nesses parques, vai com o cachorrinho, enfim, é muito gostoso. Além disso, tem os museus. Em Lisboa tem o Oceanário, né? E saindo aqui, por exemplo, se você for viajar por Portugal, tem lugares como a Serra da Estrela, que a gente consegue ter neve.
Tem Aveiro, que é conhecida como sendo a Veneza portuguesa, que tem eu não sei como é que chama, acho que é gôndola, os barcos lá, enfim. É muito lindo também. Tem uma série de opções por aí. As hospedagens nesses locais em alta temporada, eu diria, vai variar muito também. Tudo é muito relativo. Depende do hotel, se vai para um hotel, se vai para um Airbnb, enfim. Mas eu diria que a partir de 100 euros uma diária na alta temporada, em qualquer um desses lugares, tirando Algarve, que é um pouquinho mais caro. Mas mesmo assim, se você for para Algarve, você pode ficar nas redondezas, enfim, a partir de 100 euros por dia já se consegue uma hospedagem decente. Depois, como lazer, para quem gosta de balada, também tem as baixas, né, que são os centros das cidades, que Setúbal tem barzinhos, tem aqui não tem boate, mas na praia tem. E Lisboa, a zona da Baixa lá, do bairro Alto, é bem movimentada, tem a Rua Rosa, enfim, tem muitas opções também de balada, mas a balada aqui não é nem tanto festa, aquela coisa de música e tal, tem também, claro, mas o pessoal gosta mais de barzinhos e até na rua mesmo, é uma região ali, a Baixa é uma região que tem muita agitação durante a noite e nos fins de semana, lá em Lisboa. No Porto eu não conheço, mas com certeza tem também. Digamos que você vá sair à noite para vai curtir um passeio à noite, vai para um barzinho e tal, e antes disso vai para um restaurante com os amigos para jantar. As pessoas fazem muito isso aqui. Eu diria que em restaurantes assim mais sofisticados, a partir de 20 euros por pessoa, já se come muito bem. Depois, outros custos que vocês vão ter. Roupas, vão gastar com eletrônicos, com computadores, celulares e tudo mais, eletrodomésticos. E aí, assim, os preços aqui são mais baratos do que no Brasil. Eu tive vendo, mesmo convertendo euro para real, aqui ainda é mais barato. E tem um detalhe, o poder de compra aqui é muito mais alto, então eu posso dizer que um produto é mais barato aqui do que no Brasil, fazendo uma comparação em tempo de trabalho. Por exemplo, o clássico, o iPhone. Um iPhone aqui custa 1.300 euros. É um salário e meio, ou seja, eu trabalho, eu nem sei se é mais ou menos isso. Eu vou trabalhar 45 dias para comprar um iPhone 16. No Brasil, um iPhone 16 desse custa quanto? Eu não sei, mas pelo que andei me informando, é em torno de 15 mil. Se um iPhone no Brasil custa 15 e o salário está 1.300, eu vou aí, grosso modo, vou ter que trabalhar 12 meses para comprar o mesmo iPhone. Isso falando dos eletrodomésticos, e isso é no geral, mas aqui também tem as épocas de Black Friday, tem os saldos, tem liquidações, enfim, e vale muito a pena comprar nessas épocas. Os preços realmente baixam bastante. Enfim, eu não sei se falei tudo, foi um vídeo aí que já ficou longo, eu espero ter trazido bastante informação para vocês, né? E também quero saber de vocês, morar em Portugal é barato, né? O que vocês acham? Eu acho que depende. Se você comparar com outros países da Europa, um país é barato. Agora, se você comparar com o brasileiro chega aqui, pode tomar um baque aí por causa da cotação do euro, né? Ok? Bem, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, é importante pra gente, dá um legal pra nós, deixa o seu comentário também, dá um feedback pra gente e nos vemos no próximo vídeo.